Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o mago. O mago é aquele que começa a jornada no caminho do tarô. Como assim? O louco é aquele que possibilita começar tudo. O mago é aquele que começa tudo. Ele tem consigo o verbo iniciar, porque ele é o início em si, ele é a ação iniciar. Só que junto com isso, ele traz a ideia de concretizar, o outro verbo que acompanha ele. Como assim? Ele é o iniciar que não vai ser um iniciar apenas na cabeça, tipo, vou começar a pensar, vou começar a cogitar. Não, ele é um iniciar que coloca a mão na massa, um iniciar prático, um iniciar que concretiza, que realiza o que está na cabeça dele. E por que a gente considera ele o começo, o primeiro passo da jornada do tarô? Nós temos o louco, que é o seu número, e temos o mundo, que é o número 21. Sim, ele está no começo, e sim, ela está no fim. Mas na hora que a gente vai estudar, as pessoas consideram o tarô como casas decimais. Como assim? 10 em 10. Tá, mas são 22 cartas. Sim, porque o louco e o mundo a gente considera como se fosse a base da estrutura do tarô. Ele tá no início e no fim, mas ele é como se fosse a base. É ele que mantém tudo em pé para que a história decorra sobre eles. A história em si vai decorrer entre as duas classes de 10 cartas. Começar no 1 ao 10, depois do 1, depois do 11 ao 20, ok? Agora vamos ver sobre as ferramentas. O mago, tudo é possível. Isso porque na mesa dele tem todas as ferramentas que ele precisa, na bolsa dele tem todas as ferramentas que ele precisa, então não lhe falta nada para começar realmente a praticar a parada que ele quer. Ele é uma pessoa de muita astúcia, uma pessoa muito inteligente. Muitas vezes ele é visto como uma pessoa de multitalentos, porque como ele tem tudo o que ele precisa, ele consegue se desenvolver em diferentes áreas da vida. Agora, se a gente olhar mais a fundo na mesa dele, a gente vai ver que tem elementos que lembram a gente os naipes dos arcanos menores. Isso vai ter várias imagens diferentes, em diferentes baralhos, mas sempre vai ter 4 itens que vão lembrar 4 cartas dos arcanos menores, que são os naipes. Isso quer dizer que o quê? Que ele tem tudo o que ele precisa na área mental, tudo o que ele precisa na área emocional, tudo o que ele precisa na área material e tudo o que ele precisa na área criativa e sexual. Ele tem tudo em suas mãos. Além disso, o mago traz consigo a mensagem do eu preciso escolher algo. Como assim? Por ele ter tudo o que ele precisa, ele consegue fazer o que ele quiser. Então, ele sofre do poder fazer o que ele quiser e acaba não fazendo nada. Então, mago e harmonia é aquele que sabe o que quer. Então ele vem e fala, irmão, vamos lá. A gente tem tudo o que precisa, então vamos decidir. Vamos decidir para começar a concretizar, começar a botar a mão na massa. Essa é a parada dele. Próximo ponto, a mesa. Como vocês podem ver, aqui na carta, a mesa, a gente só consegue ver 3 pés dessa mesa. Pode vir ter uma quarta? Pode. Pode vir ter mais 2 pés, ter 5 pés nessa mesa? Pode. Só que a gente não vê. Isso remete pra gente que tem algo oculto, algo escondido em nossa vista. E essa é a ideia que ela nos traz. Que tem algo que a gente não tá conseguindo ver. Lembra aquela ideia do mágico em si? Que faz os truques, que a gente não consegue saber o que tá acontecendo? Essa é a ideia que ela traz. Além disso, por ter esse sentimento de algo escondido, muitas vezes o mago pode ser visto como um trapaceiro ou um manipulador. Trapaceiro por quê? Porque ele é alguém que domina muito as coisas que está na mesa dele. Ele é alguém muito astuto. Ele é alguém que sabe dominar a matéria e fazer ela se moldar ao que ele quer. Então, muitas vezes ele pode ser visto como um trapaceiro. Além disso, manipulador, porque como ele sabe exatamente o que ele quer, ele pode acabar manipulando as pessoas ao seu redor para que ele chegue no destino dele. Com esse sentimento de egoísmo, sabe? Então, já próximo ponto. Agora sobre o chapéu. O mago, muitas vezes, ele traz o sentimento do iniciante. Tanto por ele ser a carta número 1 do tarô, quanto por ele ser o verbo iniciar. Então ele está sempre iniciando e essa é a parada dele. Só que se você olhar no chapéu do mago, tem um símbolo do infinito. E um dos significados que isso traz remete a esse fato de iniciante. O fato de ele ser o eterno iniciante. Como assim o eterno iniciante? Tipo, eu vou começar a fazer uma parada nova hoje. Show. Ele tem o que ele precisa, ele tem a confiança, ele tem tudo o que ele precisa e ele começa.
Passou uma semana, ele fala, eu quero fazer isso aqui também. Aí ele começa a fazer outra parada. Eu também quero fazer isso aqui. Aí ele começa outra parada. Então ele é um cara que acaba nunca sendo o primeiro passo. Ele começa e nunca aprofunda, nunca parte para próxima. Quer dizer, pro próximo passo. Então ele tá sempre nesse local de iniciante. Então, muitas vezes quando sai um mago, ele traz a gente com a ideia de um guia. Não o mago como guia, mas o mago com a necessidade de um guia. Porque ele tem o que precisa para começar e ele vai começar. Só que a partir desse primeiro passo, muitas vezes é interessante ter um guia, um mentor, um professor, que vai manter a gente nessa jornada e ajudar a gente a aprofundar, ajudar a gente a ir mais longe, ajudar a gente a concretizar por completo essa ação que a gente realmente quer fazer. Vamos pro próximo. Vamos falar agora sobre as mãos do mago. O que as mãos dele vêm dizer pra gente? Na maioria dos baralhos e no de Marselha, ele tem uma mão pra cima e uma mão pra baixo. Uma mão carrega uma varinha e uma mão carrega uma esfera. Essa varinha é símbolo de coisas ativas e a esfera é símbolo de coisas receptivas. Então, essa junção de itens tem muitos significados. Um dos significados é: ele é o cara que consegue ter o equilíbrio e harmonizar tanto a sua parte ativa e sua parte receptiva. Ele é o cara que consegue agregar, juntar os opostos e viver em harmonia com isso. Outro exemplo do que isso pode significar é o exemplo da materialização do espírito. O que seria isso? Ele com sua mão mais elevada significa a inspiração dele, o mental, até ideias vindas de um sagrado, onde ele consegue pegar isso e aplicar em algo material. Ele consegue concretizar. Seria a ideia do eu tenho um desejo na cabeça e consigo botar isso em prática. Ele tem esse poder. Além disso, tem outro significado, que é o significado oposto, que é espiritualização da matéria. Ele, por ter um domínio extenso sobre as ferramentas, um domínio extenso sobre a área material, ele consegue trazer esse material e levar ele ao seu alto grau, mais elevado que ele consegue fazer. Ok? Agora eu vou falar os significados que a carta traz pra gente quando ela aparece. Eles são: confiar em si mesmo, eu tenho as ferramentas para concretizar o que eu penso, tudo é possível, tenho tudo o que preciso para começar, perceber se eu não consigo pôr em prática o que eu desejo, será que preciso de um guia? Será que estou sendo manipulado ou manipulando? Tem algo que eu preciso integrar? Tem algo que eu preciso começar? E agora a gente vai falar sobre a mensagem final que a carta traz pra gente. O mago é o cara que tem tudo em suas mãos. Então ele pode fazer o que ele quiser. E como o verbo dele é iniciar, ele não fica só no querer. Ele põe a mão e começa a fazer. Ok? Muitas vezes vem aquele pensamento de tipo: se eu tivesse o conhecimento X, se eu estivesse fazendo o curso Y, se eu fosse outra pessoa, se fosse diferente. O mago chega e fala: cara, esquece essas coisas. Isso não vai somar em nada. Isso realmente não agrega na parada de fazer. E ele fala: esquece. Só vai lá e faz. Você tem tudo que precisa na mão. Vamos.